Querido, nós estamos no livro de Atos, lendo o livro de Atos, estamos no capítulo 16. Se você está com a sua Bíblia, vai lá, Atos, capítulo 16. Nós vamos encerrar hoje o capítulo 16, a partir do verso 19, versículo 19. Então, já vimos a primeira parte no culto passado. Vamos então encerrar agora com o capítulo 16, a partir do versículo 19. Glória a Deus. O texto vai dizer assim: vendo os seus senhores que lhe desfizera a esperança de lucro, agarrando Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando os pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes do que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles. Os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Depois de lhe derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, os levou para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo as abertas portas do cárcere, puxou a sua espada e ia se matar, supondo que os presos já tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, porque todos aqui estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça como a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras: os pretores ordenaram que vocês estejam libertos. Agora sai e ide em paz. Paulo, porém, lhe replicou: ei, sem ter havido nenhum processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos recolheram no cárcere, sendo nós cidadãos romanos, que querem agora ocultar o que fizeram? Não será assim, pelo contrário, venham eles pessoalmente e nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhe pediram desculpas. Relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirasse da cidade. Tendo então eles se retiraram do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, o confortaram, então partiram. Pai, obrigado pela tua palavra. Fala conosco nessa noite, Deus. Que teu Espírito, Pai, nos ministre a respeito da tua verdade, que a clareza do teu evangelho, da cruz de Cristo, do senhorio de Jesus, seja manifesta em nossas vidas. Pai, sobre cada vida aqui, sobre cada coração, que o Senhor nos traga um entendimento de quem Cristo é e do caminho do qual devemos seguir, Pai, daquilo que precisamos fazer como discípulos, testemunhas de Cristo. Que possamos, ó Pai, ser transformados, iluminados, tendo os nossos olhos iluminados pela Tua palavra, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Senhor, você pode dar uma salva de palmas a Deus? Então aqui nós vemos Paulo e Silas, nós vimos já um pouquinho a história. Eles estavam numa cidade pregando ali, uma jovem que tinha um espírito de adivinhar veio até eles. Paulo, então, foi lá e libertou aquela moça, né? Falando de Cristo, dando uma ordem para que aquela moça fosse liberta dos espíritos que estavam sobre ela, pela graça e pelo poder de Jesus em sua vida. Obviamente, Paulo fez isso. E ali, aqueles senhores, aqueles homens que tinham lucro através daquela jovem, se revoltaram contra aquela situação e começaram a inflar, né, as pessoas à sua volta, para que Paulo e Silas, então, pudessem ser presos e ali sofressem consequências por aquilo que eles tinham feito
com eles. Quando nós vamos ler o texto, então, nós vamos vendo ali que no versículo 21, eles vão dizer, os homens que estavam acusando Paulo e Silas, vão dizer que esses homens, então, eles estão colocando costumes em nós romanos, dos quais nós somos proibidos de aceitar e praticar. Aqueles homens precisavam de um argumento para que Paulo e Silas fossem presos, sofressem consequências por estar anunciando a Cristo. O Império Romano, ele tinha algumas regras, ele tinha algumas formas de proceder. E nesse lugar não era diferente, nessa cidade não era diferente. O judeu, né, a cultura judaica ali, da lei de Moisés, já era então estabelecido como uma religião aceitável para o Império Romano. Por quê? Porque eles estavam subjugando então os judeus ali, Jerusalém, aquela região onde haviam pessoas que viviam dessa prática. Então, para eles, o judaísmo, né, que hoje nós chamamos de judaísmo, e naquele período era o que eles conheciam da lei de Deus, era aceitável. Já o cristianismo, a partir de Cristo, aonde a lei é deixada de lado para viver agora a nova aliança em Jesus Cristo, isso ainda não era aceitável, eles não reconheciam, e o Império Romano não era muito favorável para que religiões fossem sendo colocadas. Nos dias de hoje, meu querido Império Romano, né, se fosse hoje, ia ser uma grande confusão, eles não aceitavam as pessoas proclamarem então religiões ou fé em outras coisas, eles tinham ali algumas reconhecidas e o resto era reprimido, o resto não era aceitável. O cristianismo, ele se passava ali muitas vezes como uma seita do próprio judaísmo. Então eles usavam às vezes, e o Império Romano entendia aquilo como sendo uma disfunção dentro do judaísmo. Você vê isso quando Jesus é levado para ser julgado e Herodes fala: puxa, eu não tenho, vocês que julguem esse cara, vocês que façam as coisas por ele, porque eles entendiam que o cristianismo, a vinda de Jesus, era uma vertente, algo que estava acontecendo no judaísmo e só isso. Eles não tinham a noção de que seria e como seria, então, essa ação. Por mais que a igreja, por mais que já nesse momento da história, muitas cidades estavam sendo alcançadas pela mensagem de Cristo. Neste lugar, então, esses homens começam a falar que eles estavam tentando mudar a cultura romana para ganharem força na sua acusação, para ganharem então ali essa condenação para Paulo e Silas. Isso é importante a gente entender, meu querido, para o contexto do texto e para o final, onde nós vamos ver Paulo falando de algo que você, se não entender, você pode ficar ali pensando que Paulo estava querendo ser soberbo ou estava agindo por orgulho ou quem sabe até por vaidade. Mas o fato é que eles tiveram que acusar Paulo e Silas injustamente de algo do qual eles não estavam fazendo. Eles não estavam tentando mudar a cultura do Império Romano. Eles não estavam ali trazendo algo para transformar aquela cultura. Eles estavam trazendo algo para transformar a vida daquelas pessoas. Estavam trazendo então a mensagem do reino de Deus, a mensagem de Cristo, que transforma as pessoas de dentro para fora, que não vem estabelecer um governo terreno, mas sim o governo do Espírito em nossas vidas. Em nossos dias isso não é diferente, meu querido. Muitas vezes as pessoas estão brigando e você vai ver esse ano depois da Copa do Mundo, você vai ver um embate político em nosso país. E você vai ver a igreja de Cristo, que talvez nem seja de Cristo muito assim, se envolvendo em embates e coisas, na tentativa de dizer que um lado, o outro, meu querido, aquele lá é o lado de Deus, aquele é o lado do capeta, e assim, querido, cuidado. Nós precisamos entender quem é Cristo e o que Cristo nos chamou a fazer. Nós não vamos mudar a cultura, nós não vamos mudar as coisas a partir de um governo terreno. Nós podemos trazer mudança e transformação a partir da ação do Espírito em nossas vidas, a partir da ação do governo de Cristo no coração das pessoas
que estão à nossa volta, da nossa nação, e assim vai. Quem está me entendendo pode dar glória a Deus. Não adianta você lutar, é isso, é aquilo lá, e sabe como terrível isso. Conversando com um colega de trabalho, ele diz, cara, na minha família da minha esposa, eu mal posso sentar para almoçar quando eles começam a falar de política, é aquela briga, aquela coisa. Que coisa terrível. Porque as pessoas não entenderam que a real e a transformação verdadeira só acontece quando Cristo assume o governo de nossas vidas. Esses homens não estavam querendo mudar a cultura de uma nação, eles estavam querendo mudar aquelas vidas a partir da mensagem de Cristo entrando no coração daquelas pessoas. Eu e você não convencemos ninguém com as nossas ideias, com as nossas convicções. O que transforma as pessoas é o poder do Espírito, é o poder de Deus atuando em suas vidas. Nós somos instrumentos de Deus para isso. Quando nos posicionamos como filhos de Deus, quando entendemos o nosso papel de seguir a Cristo. Então é nosso papel se posicionar, assim como Paulo e Silas chegaram naquele lugar e se posicionaram. Mas eles entendiam que não era eles, não era o poder e a capacidade deles. Não era uma transformação de governo, mas sim uma transformação dia após dia, de semente em semente, de coração em coração, vida e vida, que eles passavam, pessoas que estavam ao seu redor, que eles iam levando a mensagem, aquelas vidas seriam transformadas e, por consequência, outras vidas, e assim esse processo iria acontecendo. Quem está aqui está me entendendo pode dar glória a Deus. E é assim que eu e você precisamos agir, é assim que eu e você precisamos nos mover. Então nós vamos ver que a multidão começa a ficar alvoroçada, começa a ver ali com uma grande confusão. Eles chamam os homens que tinham um papel ali cuidarem de comandarem o exército, os pretores. Eles eram os homens que cuidavam, tinham esse poder para fazer essas coisas de forma militar e até governamental. Então esses homens vêm e dão a ordem para que esses Paulo e Silas fossem açoitados, para que eles fossem chicoteados, para que eles sofressem consequências de forma pública, de uma maneira de tentar mostrar para outros não se levantarem como eles, de uma maneira de reprimir, e muitos dos discípulos sofreram isso. Foram açoitados, foram chicoteados em praças públicas, foram agredidos com varas. Esses homens sofrem então ali essa agressão, esses homens são levados a um cárcere com toda a segurança. O versículo 23 vai dizer, então, que eles são levados para um cárcere, uma prisão de segurança máxima. Nos dias de hoje seria, então, a prisão de segurança máxima onde Paulo e Silas foram levados, com uma ordem de estarem muito bem cuidados. Chegando naquele lugar, o carcereiro, então, entende a ordem daqueles homens, sendo perigosíssimos esses homens, né? São levados, então, a esse cárcere, são amarrados num tronco. A Bíblia diz ali que seus pés são amarrados num tronco. Sabe como eles ficavam presos, meu querido? Tinha, então, troncos espalhados, e eles eram presos pelos pés, e eles eram presos com a perna aberta, para que assim eles ficassem com as pernas abertas. Não sei se você já ficou nessa posição de manter as suas pernas por um longo período afastadas, abertas nesse sentido. O que acontece? A tua musculatura aqui na lateral da coxa, ela é muito pequena e ela não tem a força e a resistência para manter longos períodos assim. Começa então a dar uma cãibra e aí vai espalhando uma dor no seu corpo, do qual o seu corpo não foi preparado e planejado para ficar por longos períodos assim. O fato é que era uma grande forma de torturar os presos, mantendo assim eles presos nos troncos. Era uma forma de deixá-los ali sofrendo. Era mais uma forma de deixar aqueles homens sofrendo. E o que nós vemos como reação de Paulo e Silas é que eles começam então, à meia-noite, Paulo e Silas começam a orar e a cantar louvores a Deus. O versículo 25 vai falar isso. Em meio a tanta dor, em meio talvez a tanto sofrimento, porque eles tinham apanhado antes disso e agora estavam sendo torturados de uma certa forma. Esses homens acham força para orar, acham força para louvar, adorar a Deus. Esses homens aplicam tudo que eles tinham de mais importante em suas vidas.
num cenário de grande dor, num cenário de injustiça, num cenário talvez aonde seria a última oportunidade deles, porque eles não saberiam o que ia acontecer com eles. Eles usam a força que eles tinham para orar e para adorar a Deus. Eles usam todo o recurso que eles tinham para orar e adorar a Deus. E não era de forma silenciosa. O texto vai dizer então que os demais presos estavam ouvindo aquilo que Paulo e Silas estavam cantando. Aqueles homens estavam também ali ouvindo o que eles estavam fazendo. Mas eles tinham sido presos por quê? Porque estavam falando a respeito de Cristo, a respeito de Deus. Porque estavam levando a mensagem. Eles foram presos para serem coibidos de falarem de Cristo. E eles chegam na prisão e continuam falando de Cristo. Sabe o que mostra isso, meu querido? Que o coração deles estava tão cheio de Cristo, que eles não sabiam fazer e falar outra coisa se não fosse a respeito de Cristo. Suas vidas já estavam completamente entregues a Cristo, aonde eles não tinham outra opção a não ser viver para Cristo. Talvez sendo a última noite de suas vidas, porque eles não saberiam o que ia acontecer na próxima manhã. Então eles se entregaram por completo naquela prisão sendo torturados. Eles se entregaram por inteiro ali para, com talvez o seu último fôlego de vida, poder orar e engrandecer o nome de Deus. Eles estavam orando e adorando. Essa é uma prática que você vai ver comum na vida dos discípulos. Essa é uma prática que você vai ver com frequência os discípulos de Cristo fazendo. Orando e adorando. Orando e adorando. Orando e adorando. Se eu e você, meu querido, somos discípulos de Cristo, se eu e você somos seguidores de Jesus, se eu e você queremos viver uma vida com Cristo, nós temos orado e adorado a Deus. Isso tem sido prática de nossas vidas, isso tem sido algo constante em nossas vidas. Isso tem sido algo que nós temos feito constantemente em nossas vidas. Será que num momento de grande adversidade, como esses homens estavam, passando por situações como ali estavam, eu e você iríamos orar e adorar a Deus? Com toda a nossa força, talvez com tudo aquilo que nós tínhamos. Quando as coisas já começam a dar errado em nossas vidas, quantos de nós que já começam a reclamar e a dizer: ei Deus, o Senhor se esqueceu de mim? Ei Deus, cadê a tua mão? Cadê o teu poder? Cadê a tua promessa? Cadê aquilo que o Senhor falou que ia fazer na minha vida? Cadê? Paulo e Silas não ficaram perguntando: Deus, por que nós viemos até este lugar, pregar a tua mensagem, falar do Senhor, não fizemos nada de errado, estamos sendo aqui condenados. Paulo e Silas, na sequência do texto, nós vamos ver, Paulo, ele era um cidadão romano. Para um romano ser preso, meu querido, ele precisava passar por um processo todo de julgamento e tudo mais. Não era algo simples. Aqueles homens, depois nós vemos no texto que vai dizer que eles ficaram preocupados, eles vão se retratar com Paulo e Silas, é porque eles não poderiam ter feito aquilo que fizeram, porque eles eram cidadãos romanos. E a lei era diferente para os romanos, diferente para aqueles que não eram cidadão romano. Paulo e Silas poderiam estar reclamando. Paulo e Silas poderiam estar falando: puxa, Deus, aí nós aqui estamos. Mas eles tiraram força para orar e adorar ao Senhor. Talvez a única coisa que pudesse sair de sua boca era daquilo que estava cheio em seus corações. Porque a Bíblia vai nos dizer: daquilo que está cheio o seu coração, a sua boca vai falar. A boca fala do que está cheio o coração. Do que tem estado cheio o seu coração. Do que eu e você temos falado. Qual é a posição que nós temos tido diante de momentos adversos? Diante de momentos de injustiça? Diante de momentos que não são favoráveis? Qual é a postura, qual é o posicionamento que nós temos tido? Como nós temos nos movido? Sabe, o evangelho que tem sido pregado muitas vezes é triunfalista, que fala de glória, de vitória, que fala do positivismo. Ele vai usar esse texto muitas vezes para dizer que quando você orar e adorar, as cadeias serão quebradas na sua vida. E isso até é verdade, mas muitas vezes é esquecido a real motivação da adoração desses homens.
Esses homens não oraram e adoraram porque eles tinham um truque na manga, como uma carta mágica. Eles saberiam então que ao orar e adorar, Deus iria responder dando liberdade a eles. Não, 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 não. Eles não estavam muito menos fazendo uma troca com Deus, dizendo: Deus, nós iremos te adorar com todo o nosso fôlego aqui dentro da prisão. E aí então o Senhor faz alguma coisa por nós. Não. A resposta disso é que quando as portas se abrem da prisão, Paulo e Silas não saem, eles permanecem dentro do cárcere. Sabe, muitas vezes nós mistificamos as coisas, muitas vezes nós agimos com Deus com uma troca com Deus. E isso é fruto da religiosidade, isso é fruto da religião, isso é fruto muitas vezes da mistificação das coisas e da inversão de valores do evangelho, aonde teologias têm sido colocadas invertendo a palavra. Teologia é o estudo da palavra de Deus. Então, eu pego esse texto e eu olho para dentro desse texto, eu tiro algo que traga uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé sobre as pessoas, e eu uso isso para manipular pessoas, ou eu uso isso para que as pessoas tentem manipular Deus. E aí, esse é o caminho da religiosidade. Quando nós olhamos para a palavra, para o texto, e vamos estudar a palavra de forma clara, aquilo que o texto está nos dizendo, e vamos entender o contexto daquilo que está acontecendo, porque essa é a forma de você estudar a palavra de Deus, amém? Olhando fielmente ao texto e entendendo o contexto, entendendo aquilo que está à volta daquele momento que a Bíblia está descrevendo. Nós não vemos Paulo e Silas usando a adoração e a oração como uma troca com Deus. Nós não vemos Paulo e Silas somente orando e adorando porque eles esperavam uma resposta de Deus. Aquilo era prático em suas vidas, aquilo era rotina, era comum em suas vidas. Ainda que bem, ainda que mal, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso viver em Deus, tudo posso viver em Cristo, porque a minha vida é dele. Sabe qual era o pensamento desses homens? Não era de que Deus iria fazer algo sobrenatural, ainda que eles tivessem fé para isso. O pensamento deles era: Deus, nós já nos entregamos a ti por completo. Já estamos presos aqui injustamente. Só nos resta adorar ao Senhor. E se for o momento de irmos para a glória, estarmos contigo, tudo bem. Se não, tá tudo bem, porque o Senhor continua sendo a nossa força e a nossa vida. Paulo estava diante do apedrejamento de Estevão, amém? Paulo estava diante do apedrejamento de Estevão. Estevão estava contemplando, nós já estudamos isso no livro de Atos. Estevão estava contemplando o céu aberto, adorando ao Senhor, orando ao Senhor. E ele morreu apedrejado. Então, não era um passe de mágica, não era uma troca, não era algo místico. Não havia poder na oração de Paulo e Silas. Havia ali somente entrega. Havia ali somente dois homens dispostos a viver o que fosse, consequência daquilo que eles estavam passando, entendendo que Cristo era dono de suas vidas e que as vidas deles era para Cristo. Quem está aqui está me entendendo, pode dar glória a Deus. E é isso, e é dessa forma que eu e você precisamos viver. Puxa, eu estou precisando então de uma resposta, eu estou precisando de um milagre, eu estou precisando de uma intervenção de Deus, tá difícil. Não, o seu Deus é algo do qual não é poderoso e você pode ser o Deus acima dele. Aonde porque você se esforça orando, adorando, então você move a Deus, ele sendo então alguém que tem que cumprir com o que você faz. Um Deus de troca não é um Deus soberano. Um Deus de troca é manipulável. Um Deus de troca é alguém que muda de ideia. É um Deus que é facilmente convencido pelos seus esforços. Quando nós vamos estudar os atributos de Deus, você vai ver lá que Deus ele é imutável, que ele não muda, que Deus é fiel, que Deus é justo, que Deus mantém sempre em retidão e justiça, porque ele é isso. São atributos dele, isso não tem como questionar ou como mudar. Então, se você acredita no Deus da troca, talvez não seja bem em Deus que você acredite, no Deus que Paulo e Silas acreditavam. Talvez seja o Deus que a religião te ensinou, não o Deus que a Bíblia ensina.
não o Deus que Jesus ensinou. Paulo e Silas estavam aqui adorando e se entregando a Deus, independente do que aconteceria, porque isso era algo que eles já viviam, isso era uma prática comum no meio deles, orar e adorar a Deus. Estavam cantando hinos a Deus, engrandecendo a Deus. Talvez era a tentativa de tipo, cara, se morrermos aqui dentro da prisão, que alguém que esteja ao nosso redor escute nós orarmos diante de Deus, que alguém que esteja ao nosso redor ouça a nossa adoração a Deus e assim também possam ser alcançados por Deus. O que menos eles esperavam era ser soltos a partir daquela adoração. O que menos movia a oração de Paulo e Silas era o desejo de que Deus libertasse eles. Ainda que talvez eles buscassem e desejassem isso interiormente. Mas a real motivação não é essa. Era o reconhecimento de quem Deus era em suas vidas. A adoração, meu querido, vai além de canções. A adoração fala do reconhecimento de quem Deus é na sua vida. A adoração fala de você reconhecer Deus, a soberania, a majestade, a grandeza de Deus em sua vida. O seu estado de filho, o seu estado de criatura, o seu estado de alguém que precisa da graça e da misericórdia de Deus em sua vida. Por isso a Bíblia vai dizer que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Está falando daqueles que reconhecem Deus verdadeiramente. Primeiro, como Pai. Segundo, meu querido, com o entendimento de que Ele é soberano e majestoso em sua vida. Aqui nós vemos Paulo e Silas adorando ao Senhor. Aí veio, de repente, no próximo versículo vai dizer, então veio um grande terremoto, do qual as portas se abriram ali, as portas foram abertas. Algo sobrenatural aconteceu. Da parte de Deus, de um propósito de Deus sobre a vida de Paulo e Silas e do carcereiro e da família do carcereiro. Algo que não foi gerado pela oração de Paulo e Silas, algo que já tinha sido gerado pela soberania e pela majestade de Deus para aquele momento, do qual talvez Paulo e Silas não saibam nem explicar o que era aquilo, ao ponto de eles se manterem dentro da cela quando tudo aquilo aconteceu. Porque todo foi quebrado, eles estavam livres, eles poderiam ter saído daquele lugar. O que é interessante é que os demais também permanecem presos. Houve uma liberdade, e o texto diz, sobre toda a prisão, não só sobre Paulo e Silas. E todos permaneceram no mesmo lugar. Quando o carcereiro, então, acorda daquilo que acontece, quando ele acorda, ele vê o que acontece, as celas abertas. Ele pega a sua espada e falando, puxa, todo mundo saiu, agora já era. Era cultura do Império Romano, que o carcereiro pagasse a vida que ele perdia. Então, se alguém conseguisse fugir da prisão, aquela vida foi perdida da prisão romana. Então, aquela vida precisaria ser paga através da vida do carcereiro. Então é por isso que ele pega a sua espada e fala, é melhor eu me matar do que eu sofrer as consequências. Ele iria, meu querido, ser humilhado, ele iria sofrer grandes consequências pela fuga dos presos. E é por isso que ele puxa a sua espada. Paulo diz, ei, calma aí, nós estamos aqui ainda, não precisa fazer nada. Todos nós estamos aqui ainda. Todos nós ainda estamos presos, estamos aqui neste lugar. Versículo 28 fala sobre isso. O 29 vai dizer então que o carcereiro pegou uma luz e entrou ali tremendo e se prostrou diante de Paulo e Silas. Talvez assustado, talvez temeroso com o que estava acontecendo. Mas o fato é que o Espírito de Deus, então, talvez nessa caminhada até chegar a Paulo e Silas, já estava agindo na vida do carcereiro. Porque além de ver aquele cenário, ele vê ali a oportunidade de ter uma sua vida transformada. Então o texto vai dizer, ele leva os homens para fora. Versículo 30 vai dizer, trazendo-os para fora, disse, senhores, o que devo fazer para que seja salvo? A Bíblia não deixa claro o que Paulo e Silas cantavam. A Bíblia diz que o carcereiro estava dormindo. Ele acorda, muito provavelmente com o barulho do terremoto, ele acorda e vê o que estava acontecendo. A Bíblia não relata um momento em que ele se prostra diante de Paulo e Silas até essa saída, o que acontece. Mas a pergunta do carcereiro que é relatada aqui é: o que eu preciso fazer para ser salvo?
Mais do que a oração de Paulo e Silas romper estruturas e cadeias, a oração de Paulo e Silas trouxe salvação. A oração de Paulo e Silas trouxe transformação sobre a vida de um carcereiro e de sua família. Quando um discípulo de Cristo, meu querido, se coloca para orar e adorar a Deus, mais do que buscar a sua libertação, porque a sua libertação já foi dada através de Cristo Jesus, amém? Amém ou não, meu querido? Você não precisa orar mais e adorar mais para ser liberto. Toda a liberdade que eu e você precisávamos foi dada quando Cristo morreu na cruz. Por isso que você precisava ter vindo para a aula da salvação. Nós falamos um pouquinho sobre isso na escola de ministros. O fato de você orar e adorar Deus mais não trará liberdade sobre a sua vida. O que trouxe liberdade sobre a sua vida é a ação de Jesus Cristo na cruz de Cristo. Eles estavam aqui falando de uma liberdade de prisão, não de uma liberdade espiritual do pecado e aí vai. E o que muitas vezes eles usam esse texto para dizer, não, então você começa a orar e adorar na sua casa e todas as cadeias que te prendem vão ser libertas porque você está orando e adorando. Aí sabe o que cria? Cria um crente, um religioso, que quando não ora e quando não adora, tudo é o capeta na sua vida. E dá mais crédito à soberania do capeta do que à soberania de Deus em sua vida. Quem está me entendendo aqui pode dar uma glória a Deus. Um crente que se move mais por medo do capeta do que pelo amor a Deus. Um cristão que não é cristão, que é um religioso, que vive muito mais preocupado em cumprir as coisas com medo da consequência do que virá, do que o amor a Deus, do que a sua vida é entregue a Deus. Esse é o mal da religião, esse é o mal de lermos a Bíblia sem entendermos o que ela está dizendo. Paulo e Silas não estavam orando e adorando para que um espírito, o Zé da cadeia, libertasse eles. Eles estavam adorando e orando porque eles reconheciam a soberania, a grandeza de Deus em suas vidas, porque suas vidas já não eram mais suas, mas sim de Deus. Porque eles entenderam que tudo que eles precisavam estava em Cristo Jesus. Se fosse para viver, se fosse para ficar preso, se fosse para morrer na outra manhã, o que importava é que o coração e a vida deles estavam em Cristo Jesus. E aí, quando a gente não vive e não entende isso, nós começamos a querer usar coisas para manipular a Deus e para trazer sobre nós. Querido, em Cristo, eu e você fomos libertos. Libertos do quê? Da condenação do pecado. O salário do pecado é a morte. Morte eterna. Eu e você fomos resgatados por Cristo na cruz. Para quê? Para sairmos do reino das trevas, para o reino do seu Filho amado, o reino de Jesus. Para a transformação, para termos a vida eterna. Mais do que isso também, para termos um relacionamento com Deus. Antes, eu e você estávamos afastados de Deus. Porque o pecado, ele é abominável para Deus. Deus não se coloca junto do pecado. Deus é santo. Sua natureza, seu atributo é santidade. Então, aonde Deus está, não há como o pecado estar. Por isso, Jesus vem, se faz pecador em seu lugar. Salvação vicária. Quem estava na aula aí, dá glória a Deus. Da apropriação, aonde Cristo se faz pecador em seu lugar e leva sobre ele os nossos pecados e a nossa condenação. Para que pudéssemos ter uma vida de liberdade. Uma vida de liberdade do quê? Em relação ao pecado. Puxa, mas nós pecamos, continuamos pecando. Mas todas as vezes que nós pecamos, nós arrependidos. Arrependidos não é temor, não é um remorso. Arrependimento é alguém que reconhece o caminho de erro e toma uma nova postura e uma nova direção para não errar mais. Ali somos então absolvidos de nossos pecados, porque Cristo já se fez pecador em nosso lugar. É dessa liberdade que Cristo nos dá. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Meu querido, para não vivermos mais segundo o nosso desejo, a nossa vontade, mas para vivermos segundo a vontade de Deus. Quem me entendeu aqui pode dar glória a Deus. Isso é básico, isso é fundamental e isso precisa guiar as nossas vidas. Paulo e Silas, eles entendiam isso.
E é por isso que eles estão orando e adorando, não para tentar manipular o reino espiritual. Então, quando você ora e quando você adora, então você move o mundo espiritual. Então, o seu poder de oração e adoração move os anjinhos começam a pegar as bazucas dele e acha os capeta e começa a atirar nos capeta. Não é isso, meu querido. Não é assim, porque se fosse assim, então a soberania estava na minha oração e na minha adoração, e não estava na soberania e na majestade de Deus em nós. Quem está me entendendo aqui pode dar glória a Deus. Eu e você oramos e adoramos porque nós reconhecemos quem Deus é em nossas vidas. Porque nós estamos clamando, Deus, faça o teu querer sobre nós. Ainda que seja continuar preso, ainda que seja morrer na próxima manhã, ainda que seja ser liberto. Importa que tudo que eu precisava, eu já consegui através de Cristo, sendo Cristo o Senhor da minha vida. É bem diferente de alguém que ora e adora porque quer troca com Deus, porque quer mover as coisas em Ele. Paulo e Silas não queriam mover nada. Eles já estavam comovidos pelo amor de Deus em suas vidas. Puxa, então você está dizendo, pastor, que eu não preciso orar e adorar? Não, meu querido. A oração e a adoração de um cristão verdadeiro é consequência de quem Cristo é em sua vida. É consequência de quem Cristo é para você. Senhor soberano, majestade, dono da sua vida? Se sim, então você ora. Pai nosso que estás no céu, seja feita a sua, assim na terra como no céu. É alguém que ora pelo pão nosso. Mas você e Deus, entra no secreto, você e o Pai te recompensará no secreto. Mas você é tão movido pelo amor de Deus em você que você não ora mais por você. Você ora por você e por aqueles que estão à sua volta. Pão nosso nos dai hoje. Livra-nos de todos os maus. É uma oração coletiva e não individual. De alguém que entende que já não vive mais para si, mas vive para Cristo. E se vive para Cristo, então vive por amor àqueles que estão à sua volta. E essa é a oração. Você adora a Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que eu não veja fruto algum, eu o adorarei. Não pelo que ele faz, mas sim por quem ele é em mim. Aquele que me resgatou, aquele que me deu acesso ao Pai, aquele que me viu pecador, aquele que me viu sem condição alguma de retribuir, mas mesmo assim ele me amou para poder estar com o Pai e me deu acesso à vida eterna. Eu adoro por quem ele é, Senhor, Salvador, Redentor da minha vida. E não porque eu posso manipular as coisas através da minha adoração. E não porque, então, se eu muito adorar, as cadeias vão quebrar e as coisas vão acontecer. Não. É porque você sabe que Ele é Senhor, majestade, soberania na sua vida. E aquilo que Ele tem preparado para você e aquilo que Ele tem para a sua vida é melhor do que as minhas e as suas decisões. É melhor do que os meus e os seus planos. É maior do que os meus e os seus sonhos. Romanos 12:2, então, não se conformeis com este século, mas permitir ser renovados, ter a sua mentalidade transformada, para que então experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo e Silas tinham a sua mentalidade transformada, renovada. Não se conformaram com o século, com aquilo que estava acontecendo ao redor deles. Não se conformaram em ser presos injustamente e ser silenciados por uma acusação da qual eles não deveriam. Não se conformaram em ser presos e falar, para de falar desse Jesus, vocês vão ser presos, vocês vão ser açoitados, vocês vão ser torturados, mas para de falar desse Jesus. Eles não se moldaram ao sistema do mundo. Cara, nós vamos falar daquele que nos transformou. Nós vamos falar daquilo que está cheio em nosso coração. Na prisão, vamos continuar falando de Jesus. Vamos continuar orando e buscando a esse Deus. Tiveram a sua mentalidade transformada para não ficar ali chorando, como seria talvez o costume daqueles que estavam à sua volta. Tiveram a sua mentalidade transformada para reconhecer e engrandecer a Deus. E aí, por consequência disso, não por uma troca, mas por uma consequência de Cristo ser Senhor de suas vidas, a boa, a perfeita e a vontade de Deus aconteceu, sendo eles libertos. Aconteceria a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eles sendo condenados e morrendo. Seria a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eles continuarem sendo presos até o final de suas vidas. Amém? Amém ou não? Porque nós tendemos a achar que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é aquela que eu quero, é aquela que eu gosto, é aquela que eu acho que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos lá, e se eles tivessem morrido, meu querido? Teria sido a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a vida deles? Lógico que sim. E se eles orassem e adorassem e nada tivesse acontecido? Deus estaria com eles ainda. Deus estaria movendo sobre suas vidas.
O problema é que a religião e a religiosidade nos faz medir as coisas de Deus com a régua dos homens. A religiosidade nos faz tentar entender a Deus de forma natural, e Deus é sobrenatural. A Bíblia vai dizer que o homem terreno, o homem natural, não entende as coisas do homem espiritual, porque elas são discernidas espiritualmente e não naturalmente. Um exemplo disso, meu querido, é quem é abençoado para você. É um exemplo mais clássico, meu querido, mas que muitas vezes mede ou demonstra para nós como nós estamos tentando entender a Deus de forma natural. Ah, então eu fui lá e prestei um concurso para ter um bom salário. Eu passei no concurso, fui abençoado. Será? Reprovei no concurso. Deus não me abençoou nessa prova. Ai, talvez faltou mais fé, talvez faltou mais oração. Ou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, meu querido, é que você não passasse naquele concurso. Nós tendemos a medir Deus, que é sobrenatural e espiritual, com as coisas naturais. Puxa, eu passei, então foi abençoado. Deus moveu na minha vida. Nossa, passei no concurso. Meu querido, você estudou, se capacitou para isso? Ok? Talvez é um propósito de Deus te fazer passar naquele concurso. Foi um propósito dele te fazer passar naquele concurso. Ok? E agora não passou? Talvez, ou você não estudou, não fez a sua parte, natural, ou você vai entender que Deus não queria que você estivesse naquele lugar. Se você sujeitou a vontade dele e permitiu que a vontade dele fosse estabelecida, aquela era a boa, perfeita e agradável vontade dele para você. Quem está me entendendo aqui pode dar glória a Deus. Paulo e Silas, então, meu querido, estavam ali, e aí esse homem chega até eles. E aquele homem se prostra e, no sequência, diz que eles vão levar-nos afora, e o homem lhe pergunta: o que eu preciso para ser salvo? O que eu preciso para alcançar essa salvação? E não a salvação da prisão, a salvação da sua vida. Porque aquele homem viu em Paulo e Silas, talvez Paulo e Silas brevemente falaram para ele, a hora que ele se prostrou: ei, você não precisa se prostrar para mim, se prostre diante do Senhor, aquele que é o rei de nossas vidas. Aquele Jesus que nós temos pregado. Quem sabe o carcereiro estava de dia na rua e viu e ouviu um pouco do que Paulo e Silas pregaram. Quem sabe ele já tinha ouvido um pouco de Paulo e Silas. Alguém contar aí, esses caras foram presos que pegaram sobre um tal de Jesus, a gente não sabe. Mas o fato é que o Espírito de Deus atuou sobre a vida do carcereiro para que ele faça essa pergunta: o que eu preciso para ser salvo? O carcereiro, quando ele saca a sua espada para se matar, ele tinha uma certeza que ele morreria. Sabe o que esse cara nos mostra? Que esse cara estava disposto a perder a sua vida. Ele se quebrantou, ele estava disposto, ele não tinha mais opção. Ele sabia que não tinha mais opção. O Império Romano lhe mataria se Paulo e Silas fugissem da prisão. Mas diante daquele cenário, ele encontra uma mensagem de esperança. Ele não sabia o que ia acontecer. Se eu for morrer, pelo menos eu vou morrer com esse Jesus que esses caras estão pregando. Se o Império Romano for me matar amanhã, eu vou morrer com essa certeza que esses caras estão pregando. Porque eu vejo verdade, convicção no que eles estão falando. Ao ponto, então, de Paulo e Silas responderem: se você crê, então, será salvo. Crê no Senhor e será salvo, tu e tua casa. O propósito de Paulo e Silas, se eu falar Pedro, eu estou falando de Paulo, beleza? Se eu falar Pedro, eu estou falando de Paulo, tá? Aqui na velocidade eu troco um pelo outro. Mas é Paulo. Paulo vai dizer assim: ei, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. E aí o texto vai dizer que então pregaram a palavra de Deus e todos os de sua casa. Alguns estudiosos acreditam que Paulo e Silas ainda estavam na prisão quando isso acontece. Talvez eles não estavam lá na segurança máxima, mas eles estavam na prisão, dentro do complexo que seria a prisão. O entendimento fica que a família do carcereiro morava ali. Então a prisão, vamos imaginar que era aqui, a família do carcereiro morava aqui atrás, do lado. Porque a família dele estava ali. E aqui, meu querido, há uma palavra que muitas vezes as pessoas usam essa palavra para trazer para a sua vida. Ah, eu serei salvo, eu e minha casa, ok, meu querido? Você precisa crer, você precisa orar pela sua família, você precisa viver Cristo para a sua família. Porque as pessoas se apegam a esse versículo e dizem assim: não, eu serei salvo e toda a minha casa será salva. Aham, legal. E aí, você vive Jesus na sua casa? Você vive o cristianismo verdadeiro na sua casa? Você dá um bom testemunho aí de Cristo na sua casa? Você manifesta o fruto do Espírito na sua casa? Não, mas eu tenho uma promessa. Ei, calma aí, meu querido. Como você quer que Jesus entre na sua casa? Se você que foi colocado lá para ser farol, luz em meio à escuridão, talvez esteja mais escuro que as pessoas da sua casa.
O texto vai dizer que então eles pregam a palavra. Naquela mesma hora, versículo 33, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. Eles estavam bem machucados. Então, a seguir, foi ele batizado e todos os seus. É por isso que acredito que eles estavam ali, a família estava ali, próximo. Aí, então, o carcereiro leva eles para casa, coloca eles sobre a mesa e ali manifesta grande alegria por terem crido em Deus. Eles foram para a mesa compartilhar ali de um alimento com Paulo e Silas e de um momento de alegria por aquilo que Deus estava fazendo em sua vida, por aquilo que estava acontecendo com eles. O carcereiro não sabia mais o que ia acontecer com ele, mas ele estava alegre por aquilo que Deus estava fazendo em meio a eles. Olha como a manifestação do poder e da glória de Deus foi intensa naquele momento. Além de eles ouvirem a mensagem, eles foram batizados. A família do carcereiro não foi salva porque Paulo e Silas deram uma palavra profética para o carcereiro. Posso ou não? O que aconteceu? Paulo e Silas falaram que precisa ser salvo. Crê no Senhor Jesus, você será salvo e sua família. In the power, você vai ser salvo, você e sua família. Não foi isso, uma palavra profética. Muito provavelmente a família dele estava em volta dele. Aquela família não foi salva por uma palavra. Aquela família foi salva pela exposição da palavra. O texto vai dizer que Paulo e Silas pregaram a palavra para o carcereiro e para os seus, para a sua família. A família do carcereiro não foi salva pela fé do carcereiro. A família do carcereiro foi salva porque teve fé em Cristo. E a fé vem mediante a palavra de Deus. Quem está me entendendo aqui, dá uma glória a Deus. E aí a religiosidade, o misticismo, a fé e a manipulação da fé faz com que as pessoas acreditem que, porque alguém disse uma palavra, porque você leu talvez essa palavra, você se apropria dessa palavra e ela vai ter que acontecer. Aconteceu porque Paulo e Silas pregaram a palavra, anunciaram as boas novas para a família do carcereiro. E aí, porque eles ouviram da palavra e o Espírito atuou em suas vidas, eles foram salvos. Porque eles creram no Senhor Jesus, então foram batizados para uma nova vida em Cristo. O batismo simboliza o que? A crucificação com Cristo. E eis que eu estou morrendo para minha velha vida e estou saindo para uma nova vida em Cristo Jesus. Eles foram salvos. Não porque Paulo e Silas liberaram uma palavra profética sobre a vida do carcereiro, mas porque eles ouviram a palavra e o Espírito ministrou seus corações. Como crerão se não há quem pregue? Como você quer que a sua família seja salva se você não prega para ela? Se você não expõe a tua família à palavra de Deus? Quem é pai e mãe aqui dá um glória a Deus. Como você quer que seu filho siga Jesus se você não vive e não fala de Jesus para o seu filho? Com 2 horas de ministério infantil e de Move, meu querido, só no domingo, com a responsabilidade sendo dada à igreja somente no domingo, com a terceirização da educação do seu filho para a escola, para o YouTube, para as redes sociais, como pai e mãe, meu querido, nós temos um grande desafio e um grande encargo da parte de Deus. Eu tô falando para você que não é fácil muitas vezes. Você chega cansado do trabalho, eles chegam elétrico da escola, querem contar todas as coisas, você tem mais coisas para fazer, além do que ficar das 7 horas até 10 horas da noite, talvez, com seus filhos. Entendo, há outras coisas a serem feitas. Mas em que momento nós estamos sentando na mesa com os nossos filhos e falando da palavra para que eles sejam salvos? Ninguém vai ser salvo pela fé do outro, né? Ninguém vai ser salvo porque, puxa, eu ia na igreja, o pastor parecia ser um homem de fé. Eu serei salvo pela fé dele, pelas orações dele. Não, meu querido, você será salvo pela sua fé. Meu papel aqui é te expor a palavra, pregar a palavra. A ação do Espírito vem sobre você. O seu papel é se manter ouvindo a palavra e pregar a palavra para aqueles que estão à sua volta. Falar de Cristo, viver Cristo para aqueles que estão à sua volta. A família dele então foi salva, eles estavam ali alegres por aquele momento que Deus estava proporcionando em suas vidas. Texto para terminar, já encaminho para o fim, vai dizer que então amanheceu, os oficiais ali mandam então e vem uma ordem para que aqueles homens fossem libertos. Alguém, movido pelo Espírito de Deus lá no comando, falou: liberte esse cara aí. Não sabemos porquê, a Bíblia não nos mostra o que, como, porquê. Muitas vezes, meu querido, nós não vamos entender como
por quê, mas Deus vai agir em nossas vidas. Não cabe a gente ficar entendendo como, por quê. Não, simplesmente creia. Simplesmente creia na soberania de Deus e permita que Ele faça como Ele quer fazer. Como Ele vai agir. Aí é com Ele. Ele é soberano. Nós precisamos confiar nele. Simplesmente isso. Então, 36, o carcereiro comunicou a Paulo e Silas que eles estavam libertos, que eles já tinham sido colocados em liberdade. Eles estavam na prisão aqui ainda. Não tem como entender muito o cenário da história, mas eu imagino que por volta da meia-noite eles começaram a cantar e orar, beleza, acontece terremoto. Alguns estudiosos acreditam que as autoridades foram comovidas pelo tamanho estrondo do terremoto, que talvez eles ficaram com medo, falaram assim, cara, vamos libertar esses caras antes que comece a dar zica aqui. Quebrou, o texto diz que todas as portas da cidade foram abertas. Eles acreditavam, eles eram tão religiosos quanto nós nos dias de hoje. Eles acreditavam em coisas místicas, eles acreditavam em maldição, em coisas assim. Talvez isso foi isso que moveu alguém lá para dizer, cara, vamos libertar esses caras. Vocês ouviram o barulho, abriu tudo que era porta na cidade, vamos mandar esses caras embora logo daqui para não ter mais problema. A menina que adivinhava as coisas, agora não adivinha mais nada. Vamos mandar esses caras embora daqui, vamos melhor livrar o problema. Alguns estudiosos acreditam que isso moveu eles. A gente não sabe o que moveu, a gente sabe que Deus moveu e é isso que importa. Vai ter momentos da minha e da sua vida que nós não precisamos procurar a explicação. Nós simplesmente precisamos entender. Deus moveu e é isso que importa. Se ele usou o ímpio para isso, não interessa. Interessa que ele moveu e segue o baile, segue a rota. O texto diz então que eles estavam na prisão. Acredita-se que então houve o estrondo, beleza? O carcereiro tirou eles do lugar. Ali era comum então ter lugares de pia e tanques para que houvesse as higienização. Paulo e Silas pregam a palavra, aqueles homens são alcançados pela palavra, são batizados, são levados à casa do carcereiro, que provavelmente era próximo da prisão, retornam para a prisão. Mais uma evidência de que Paulo e Silas não tentaram manipular Deus com oração e adoração para serem libertos. Eles estavam ali para viver o que fosse acontecer. Eles não oraram, eles não fizeram nada esperando a liberdade do cárcere em troca. Eles permaneceram ali. Talvez voltaram para a cela sem estar acorrentados. Talvez, a gente não sabe. Talvez depois de sentarem à mesa em grande alegria, eles disseram, ei carcereiro, fica tranquilo, você não vai morrer. Nós estaremos na cela amanhã. Pode nos levar de volta para lá. E ali eles estavam. Então, quando a notícia chega, o carcereiro vai até eles e diz, ei, Paulo e Silas, vocês estão livres a partir de agora. Pode ir embora. Houve uma ordem lá das autoridades da quais vocês estão libertos. Vão embora. Glória a Deus. Vocês estão libertos. Talvez vocês só ficaram presos para que eu e minha família fôssemos alcançados. Mas agora vocês podem ir embora. E aí, quando a gente lê esse texto e não entende o contexto que eu falei lá do início, nós olhamos para Paulo dizendo, nós não vamos embora assim não agora. Qual que é? Nos prenderam, nos humilharam em praça pública, agora querem nos mandar embora como se nada tivesse acontecido? Talvez ao ler isso eu falei, ih, Paulo tá se achando agora. Paulo tá orgulhosinho, hein, Paulo? Não. Sabe o que Paulo estava dizendo? Paulo não estava pensando mais uma vez nele. Paulo não estava preocupado com a sua reputação, de que ele tinha sido humilhado e que agora ele queria restituição disso. Paulo não estava preocupado se os homens iriam soltar ele ali e queria retratação para que ele pudesse ter o seu ego de volta. Paulo estava preocupado com a igreja e com a família do carcereiro, que era cristão, que a partir daquele momento iria seguir a Cristo. E lembra? O cristianismo não era reconhecido pelos romanos. Paulo está querendo dizer assim, ou vocês entendem que nós somos de Cristo e respeitam a igreja de Cristo, porque vocês não sabem quem são aqueles que estão seguindo a Cristo. Nem todo cristão é um judeu, porque na cabeça do romano, todo cristão seria um judeu. Quantos romanos? O carcereiro muito provavelmente era romano. A família dele provavelmente era romana. Então vocês vieram e silenciaram a nossa pregação, nos colocando na cadeia, querendo parar o mover do Espírito de Deus, porque a manifestação da menina sendo liberta dos espíritos demoníacos era uma manifestação do poder do Espírito de Deus. Se Paulo e Silas saem de boa, o que aconteceu? O Império Romano, naquele lugar, mais uma vez ia sufocar quem aparecesse. Paulo, mais uma vez, estava pensando não
nele, mas na igreja e nas pessoas que ali estavam, dizendo: vocês precisam se retratar, para que os próximos não passem pelo que a gente passou. Para que agora, quando o carcereiro for falar de Cristo, ele não seja preso, mas o Império Romano respeite o cristão aqui nessa cidade. Movido pelo Espírito de Deus, Paulo estava falando. Paulo estava ali já cuidando da próxima geração, daqueles que viriam, daqueles que iriam anunciar o reino, cuidando da igreja que havia naquele lugar, das pessoas que ali estavam. É por isso que ele exige, então, que esses homens venham. E o texto vai dizer que aqueles homens ficaram morrendo de medo. Por quê? Qual era o caminho? Se Paulo e Silas chegam até o imperador dizendo assim: ei, imperador, nós somos romanos e fomos presos injustamente, fomos açoitados em praça pública. Sabe para quem que é da BO? Para as autoridades que fizeram e levaram Paulo e Silas preso. É por isso que aqueles homens então vêm correndo e falam assim: não, não, beleza, foi mal, perdão, perdão, perdão. Vai embora, cara, sai da cidade, tá tranquilo, vocês não precisam passar por mais nada. Desculpa, nós não sabíamos que vocês eram romanos, segue teu caminho, nós seguimos o nosso, tá tudo certo. Paulo e Silas, meu querido, estavam pensando no próximo. Não foram buscar justiça própria, mas foram buscar uma justiça para os que viriam. Quantas pessoas estão buscando a sua própria justiça, esquecendo de buscar a justiça do próximo? É algo que nós precisamos pensar, meu querido. Eu sou injusto com o meu irmão quando eu falo mal dele. Ah, cara, você nem sabe, o Alexandre, cara, fez isso e aquilo. Pra mim, você precisava ver. Ah, é? Você tá buscando a tua justiça, sendo injusto com o teu irmão, falando pelas costas dele. É isso, meu querido. Muitas vezes nós estamos buscando a nossa justiça, esquecendo de ser justo com os nossos irmãos. Paulo e Silas não estavam nem aí para a justiça deles. Eles estavam prontos para morrer, meu querido. Mas eles queriam que a justiça fosse feita sobre a vida dos seus irmãos. Sabe quando você ouve alguém falando mal de alguém? Você está sendo injusto com esse alguém. Porque você ouve, sem dar a oportunidade da pessoa expor o ponto de vista dela também. Você está buscando a justiça de alguém, mas não a de todos. Paulo e Silas não estavam nem aí para a justiça deles. Eles estavam mais preocupados com as justiças dos outros. Filho, feche com isso. Curve sua cabeça, feche seus olhos.